Olá, eu sou Edna Botero, simples assim. Hoje eu vou falar para vocês sobre a nossa primeira vez em Portugal. Primeira vez de visita, quando nós viemos conhecer e escolher onde nós íamos morar. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know. Hoje eu fui buscar a Dominique na escola e enquanto eu estava indo, eu me lembrei desse detalhe. Eu falei, por que não contar a nossa, como foi que nós escolhemos Portugal e se nós viemos sem conhecer e como nós obtivemos informações, como nós escolhemos onde morar. Então, com isso, eu já liguei o telefone ali e comecei até a gravar contando um pouco desse início, né? Porque na realidade nós pesquisamos muito antes de vir, né? Que é o que eu recomendo para todo mundo. Nós pesquisamos muito e nós, como quase todos fazem, o que, que nós fizemos? Nós fomos para os YouTubers, nós fomos para matérias de jornais, enfim, tudo onde tinha alguma coisa de Portugal, nós fomos pesquisar. E na época, nós estamos falando aí de 6 anos atrás, na época se falava muito em Braga, era a sensação Braga, né? Até hoje, né, o pessoal fala mais em Braga. E então nós pesquisamos, escolhemos, nós sabíamos, já que definimos, né? Sabíamos não, nós definimos logo de início que nós queríamos o norte e não o sul. E por que isso? Na realidade, todo mundo quer ir para o sul, né? O Algarve é mais bonito, e principalmente porque a gente acha que é bem mais quente, né? A temperatura, que não é tanto assim a diferença. Só que nós já descartamos, logo no que começou as pesquisas, nós já descartamos essa possibilidade, porque o Algarve realmente é muito caro para se viver. Não o custo de vida em si, assim, do mercado, da água, da luz. Isso não, isso é praticamente meio padrão, entendeu? Em todo Portugal. Agora, os aluguéis, sim, eram exorbitantes, até porque, além de ser difícil encontrar, porque as pessoas utilizam muito para rendas de temporada, né? Então é difícil você conseguir um arrendamento de longo prazo, e quando consegue é caríssimo. Então, nós descartamos totalmente o sul, focamos no norte. E aí escolhemos as cidades que nós, né, gostamos, do que a gente ouviu falar. Então, depois que nós fizemos também essa seleção, então pronto, agora é a hora de a gente ir para conhecer, né? Afinal de contas, nós temos 2 filhas, a gente não podia dar tiro no escuro e falar, vamos juntar todo mundo e vamos para lá e seja o que Deus quiser, de jeito nenhum, né? Então, nós aí agendamos uma viagem, e do Brasil mesmo, eu reservei uma autocaravana para a gente circular todo o norte de Portugal numa autocaravana, que ia ser uma experiência para a gente, né? Que eu acho que quase todo mundo tem esse sonho, né? A gente só vê isso nos filmes. E eu, particularmente, amei. Meu marido, mais ou menos, mas eu amei, as meninas também. Então, desde o Brasil, eu já reservei a autocaravana através do Airbnb, né? Então, falei, pra gente vai ser muito melhor, que nós não vamos ficar presos a lugar nenhum, vamos ter mais mobilidade, né, para ir e vir onde quiser, e temos um hotel, temos uma casa, temos um carro, tudo num lugar só. Então, optamos por isso. E pegamos essa autocaravana lá em Lisboa, no aeroporto. O proprietário já estava lá nos aguardando. Nós pegamos a autocaravana de Setúbal, saímos e fomos em direção a Sintra. Infelizmente, após um dia de passeio em Sintra, nosso primeiro dia em Portugal, nosso primeiro dia numa autocaravana, nós nos envolvemos em um acidente. Porque assim, o centro histórico, todas as cidades aqui de Portugal, as ruazinhas são muito estreitinhas, né? Porque eram ruas também que passavam carroças, né? Não foram feitas para automóveis. E com isso, em Sintra nós não conhecíamos, né? E estamos com aquele negócio imenso, aquela autocaravana imensa.
uma casa sobre rodas, passeamos por Sintra e no final estávamos já à noitinha procurando um lugar para dormir, que existem alguns lugares próprios para autocaravana e tudo no GPS, e eu sei que a gente acabou caindo no centro histórico lá, umas ruazinhas bem estreitas, onde os carros param inclusive metade na calçada e metade na rua, né? Com isso, a autocaravana, ela tem pelo menos essa que a gente alugou, ela tem uma escada que a gente aperta um botão dentro, bem do lado. Quando você desce a escadinha, dentro dela já tem um botão na lateral, onde ela projeta uma outra escada fora, para não ficar alto para descer. E as meninas, né, na época, 4 e 6 anos, estavam soltas dentro da autocaravana, igual um pinto no lixo, né? Fazendo aquela festa. E em uma dessas, a Dominique, que era pequenininha, apertou o botãozinho para ver o que acontecia. E a escada foi, entendeu? E só que ela apertou uma vez, a escada foi e ficou. E nós estamos passando numa ruazinha dessa e só ouvimos um barulho imenso. Seguimos logo até a frente para ver, né, para parar, porque se parasse a autocaravana ali, pronto, parava toda a rua. Então seguimos até a frente para procurar um lugar para parar. Estacionamos, já chegou um carro junto com a gente também. Um vizinho que tinha visto, que conhece, acho que a dona do carro, tinha visto e correu porque ele achou que a gente ia fugir. Já chegou. Mas foi muito solícito, muito educado, explicamos toda a situação. Ele deu carona, pegou o Botero, voltou de carro lá. Ligamos pro proprietário da autocaravana e o cara muito tranquilo falou assim: olha, estragou o carro? Não. Foi só a escada? Só. Dá para continuar a viagem? Dá. Então fica tranquilo. No porta-luva do carro tem um documento do seguro, você preenche. Amanhã você faz o seu passeio aí, curte a cidade. No finalzinho da tarde você dá um pulo aqui de novo em Setúbal e me devolve isso. Nós estávamos a meia hora, sei lá, 40 minutos, né, de Setúbal. E foi o que nós fizemos isso realmente. Mas durante a noite, né, então o Botero foi para casa da moça. Ela estava na faculdade, ela fazia faculdade, estava em casa a mãe e o irmão. Receberam o Botero super bem, pedindo inclusive desculpa por estar incomodando, porque depois o Botero falou que, né, era nosso primeiro dia de férias e tal, não sei o que a gente não se conhecia, se desculpando pelo ocorrido. E aí eles que pediam desculpas por estar incomodando, atrapalhando. Realmente foi uma situação que até que a gente, né, ficou assustado, né, que a gente já imaginou, nossa, se isso acontece no Brasil, né, como seria? Completamente diferente, eu tenho certeza. E aí preencheram todos os papéis lá de seguro, eles tinham do carro deles, nós estávamos com o nosso, todo mundo preencheu os papéis na boa, conversando amigavelmente. Foi contactado um guincho porque o carro dela não andava mais. E aí quando foi umas 11h30 da noite que acabou com tudo isso, aí nós dormimos lá, no dia seguinte passeamos mesmo, fomos conhecer o restante de Sintra. No final da tarde a gente foi até o proprietário levar o documento do seguro, que ele precisava dar entrada no seguro para poder vir o guincho também, para tirar o carro dela e cuidar disso tudo. Então foi uma experiência ruim, porque foi um susto pra gente, né, realmente, pelo transtorno também que causamos a outras pessoas, mas por outro lado uma experiência boa, porque nós vimos a praticidade, né, de resolver as coisas aqui sem polícia, sem nada. Então quando você tem o seguro é muito prático. E também a educação, né, das pessoas, sabe, não xingar, não gritar, não puxar revólver, coisas assim, né? Nós literalmente acabamos com o carro da moça, rasgou o pneu, rasgou a lateral do carro, porque a escada foi de metal, né? Foi passando, foi fazendo um estrago. E então eles foram super educados com a gente, entendeu? A moça ia ficar sem o carro. Para falar a verdade, eu não sei se o seguro ia dar outro carro para ela, não sei como funcionou depois, mas a verdade é que nós não tivemos problema nenhum quanto a isso. Depois de todo o transtorno com a autocaravana,
nós seguimos o nosso passeio. De Sintra, nós descemos para... Aí a gente misturou um pouquinho de turismo, porque também ninguém é de ferro, né? Então nós descemos ali, fomos conhecer Óbidos, né? Que não era uma das cidades que a gente queria morar, mas nós queríamos conhecer. Passamos em Óbidos. Depois nós descemos para Coimbra, porque era um dos nossos desejos, era Coimbra, né? Até porque eu ainda tenho uma prima que mora lá, uma tia, né? Então a gente também já tinha, falou, opa, né? Nada como encontrar um amigo numa festa, né? Falei, já tenho uma prima. Enfim, passamos em Coimbra, conhecemos Coimbra. Depois nós seguimos passamos por Aveiro, mas focamos mais mesmo em Braga, Coimbra, que nós queríamos essas duas cidades, para falar a verdade, nós queríamos Braga ou Coimbra. E vimos alguns imóveis, conhecemos bastante, nos informamos, vimos escola, na época já era férias, era final de junho, começo de julho, férias, mas a gente foi ver, né, instalações, como era, enfim, tiramos as dúvidas da cidade que a gente tinha escolhido. Viseu nem passava pela nossa cabeça, porque quando nós começamos a pesquisar, eu já dizia pro meu marido, Viseu não, hein? Nós temos filhas pequenas, eu quero uma cidade jovem, moderna, né? Para as meninas, né? Minha preocupação era essa. Então a gente nem cogitou Viseu. E aí passeamos, conhecemos e fizemos realmente, determinamos realmente que nós queríamos Braga. Fomos embora, voltamos para o Brasil, decidido é Braga. Então tá. Decidimos a cidade. No Brasil, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar os imóveis em Braga, né? Aí já foi com outros olhos, né? Nós tínhamos tido alguns contatos com imobiliárias aqui, e com isso, quando eu voltei, eu comecei essa pesquisa para procurar o imóvel. E realmente foi muito difícil, porque primeiro que a gente tinha a distância para estar falando com ele. Se você manda e-mail, ninguém responde. Para ligar é caríssimo, né? Aqui agora até utilizam mais o WhatsApp, mas naquela época lá o português não gosta muito de WhatsApp, o português é de SMS, ligar direto, SMS no máximo. E a gente queria morar em casa, também era outro fator assim determinante, tinha que ser casa, porque nós, além de termos as meninas, nós trouxemos nossos 2 cães, né? Nossos 2 petzinhos vieram com a gente. Então nós precisávamos de uma casa. Braga, na época, era coisa assim, nós não achávamos nada por menos de 1.200 euros. Falei, olha, definitivamente não dá para morar em Braga. Aí o que acontece? Aí abrimos o leque para as coisas que a gente já conhecia. Vamos tentar Coimbra. Coimbra achava as casas, mas assim, como nós já tínhamos passeado e conhecido mais ou menos o centro, região, que fica perto, que fica longe, então nós vimos que as casas que a gente achava dentro do que a gente queria pagar, podia pagar, também ficava muito longe do centro de Coimbra, né? Então a gente vem meio focado também, quer morar no centro, ainda tínhamos essa ideia. Aí acabamos também já abrindo mais o leque, foi quando nós começamos, eu, né, porque quem fazia mais as pesquisas de moradia era eu, meu marido pesquisava cultura, pesquisava as cidades, que meu marido é muito ligado nessa parte. E aí a prática da coisa mesmo ficou comigo, procurar uma casa para a gente morar. Então aí foi onde eu abri para Aveiro também, e comecei já nessa hora, já comecei a falar, quer saber, casas para arrendamento em Portugal. Eu falei, vamos, né, o que aparecer é lucro. E com isso eu digo que a gente foi escolhido, a casa nos escolheu, porque aí eu achei uma casa que era exatamente o que a gente procurava, o que a gente queria, dentro do que a gente podia pagar, em condomínio fechado, porque a gente no Brasil morava em condomínio fechado e ainda vinha com essa ideia na cabeça, né, de perigo, de morar em condomínio fechado, é mais seguro. Achei num lugar chamado Severo do Voga, em Aveiro. Aí meu marido pesquisou Severo do Voga, capital do mirtilo, tem um monte de coisa e tal, e não sei o que. Então será Severo do Voga. Aí arrendamos essa casa de lá por e-mail, mandamos e-mail. A sorte que nós temos um amigo que mora, né, no Porto, e aí o Botero pediu para ele ir dar uma olhada se a casa existia, né, porque nós íamos ter que mandar o dinheiro para lá, né, depositar na conta do cara, né.
E aí ele fez essa gentileza, veio aqui, aqui não, veio, né, até Severo do Volga, e foi lá, realmente constatou com o corretor, né, que existia a casa, conheceu, fez vídeo pra gente, enfim, fechamos o negócio. Então foi nossa primeira morada. Mas tudo isso dentro de um prazo de 2 anos, de pesquisa de tudo, de consciência de que nós tínhamos 2 filhas e nós não podíamos nos aventurar a nada, né? Nós íamos ver com filho, com cachorro, nós somos pessoas maduras, então nós nos preocupamos muito em planejar, principalmente com a questão também financeira, né? Para que a gente pudesse ficar bem, né? Ter pelo menos o mesmo padrão de vida que a gente tinha lá, no mínimo, né? Então nós queríamos uma casa mais ou menos parecida com a nossa, nós queríamos ter um carro. O que mudou para nós aqui foi, por exemplo, as meninas lá estudavam em escola particular. Aqui elas foram estudar em escola pública, estudam em escola pública, né? Até porque Severo do Volga só tinha escola pública. E quando a gente veio para Viseu, existia a possibilidade da escola particular, mas nós já conhecíamos o ensino da escola pública e gostamos muito, né? Então nós mantivemos assim. Então a gente veio preparado para qualquer situação dessa que pudesse acontecer, né? Se precisar estudar em escola particular, temos condições? Temos. Para pagar aula de dança, para pagar ginástica, para pagar natação. Então nós nos preocupamos com tudo isso, né? Se hoje não faz isso ou aquilo é porque não quer, mas nós viemos com essa convicção de que tínhamos que ter o mesmo nível de vida de lá. E por isso, tanto tempo de planejamento. E naquela época, nós fizemos, inclusive, algumas projeções, né? Nós estamos falando aí naquela época, o euro era 3,80, sei lá, 4. Nós fizemos projeções de que se o euro chegasse a 5 euros, para a gente ainda estava de boa, não é? E hoje o euro já chegou até a 7, né? E a gente está aqui. Mas por quê? Porque nós viemos dentro de um planejamento, nós fizemos tudo tranquilo, fizemos contas e mais contas, e quando houve além do que nós tínhamos previsto ainda, mesmo assim a gente conseguiu se manter aqui, né? Então isso é muito importante. A dica então de hoje é isso. Não tente, se você conseguir vir antes, venha fazer um passeio, venha conhecer a cidade, escolher onde você quer morar. Se você não precisa trabalhar, procure uma cidade menor, é muito mais barato, e tem uma paz, uma tranquilidade. Então, assim, tem muitas situações, cada um de nós tende para uma delas. Então, a gente precisa analisar o nosso perfil, por isso que é necessário o tempo para a gente se preparar, para analisar o nosso perfil, analisar o lugar onde nós vamos morar, porque como eu falei, nós queríamos Braga, depois mudamos para Coimbra, também não deu para certo em Coimbra, e acabamos caindo em Severo do Volga, na região de Aveiro, que também não ficamos muito tempo, lá nós viemos e moramos lá por 6 meses, mas no próximo vídeo eu vou contar para vocês o que achamos de Severo do Volga, que é uma cidade muito pequena, 3.000 e poucos habitantes, uma vila, e o porquê nós saímos de lá e como descobrimos Viseu, ok? Então, hoje o nosso bate-papo foi esse. Beijo no seu coração, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixa o seu like e até semana que vem. Beijo!